Olá, meu nome é Sidney Nascimento, sou advogado e neste vídeo eu vou falar sobre bens particulares e partilha de bens em divórcio. Você sabe, bens particulares são aqueles bens que você adquiriu antes do seu casamento em comunhão parcial de bens. Então, o que talvez você não saiba é que, apesar desses bens particulares não entrarem na partilha de bens do divórcio, você tem algumas considerações a fazer. Vamos imaginar a seguinte situação. Você comprou uma casa antes do seu casamento, então essa casa é sua e somente sua. Ela não entra na partilha de bens do divórcio. Mas ao longo do casamento, você fez melhorias nessa casa. Você construiu uma piscina, você construiu uma área gourmet, uma varanda com churrasqueira, você trocou o piso, enfim, você deu uma bela caprichada neste imóvel. E aí nós temos que a valorização desse imóvel em razão dessas melhorias, dessas benfeitorias, ela entra na partilha de bens do divórcio. Então vamos imaginar que esse imóvel, essa casa que você comprou antes do casamento valia, por exemplo, R$300 mil, e agora, no momento da partilha de bens do seu divórcio, ela valha R$1 milhão. E que essa diferença de valor entre o momento inicial na compra dela e o momento atual na partilha de bens do seu divórcio ocorreu em razão dessas melhorias que você realizou nesse imóvel ao longo do seu casamento, em comunhão parcial de bens. Uma outra situação é aquela em que você compra uma casa, 2, 3 apartamentos antes do seu casamento e ao longo do casamento esses imóveis sofrem uma valorização. Vamos imaginar que você comprou esses apartamentos em um bairro que não tinha estação de metrô. Ao longo do seu casamento foram inauguradas estações de metrô nestas localidades e, em razão disso, o imóvel se valorizou. Esta valorização econômica em razão de fatores que são externos ao seu esforço, que são frutos de economia do mercado, elas não entram na partilha de bens. Então, o que eu sugiro você fazer? Dependendo do valor do imóvel, né, a gente sabe que se for um imóvel de valor pequeno, o que você puder economizar de dinheiro no seu processo de divórcio é uma economia bem-vinda. Mas vamos imaginar que sejam 4, 5 imóveis e que esses imóveis eles tinham um valor inicial baixo lá atrás, no momento da aquisição, e agora, no momento da partilha de bens, eles valem realmente muito, mas muito mais do que o preço original. Existe uma figura chamada assistente técnico. O que é esse assistente técnico? É um profissional habilitado em determinado conhecimento científico, em determinado conhecimento técnico, que vai auxiliar a parte durante o processo. Então, você vai contar com um oficial avaliador, um profissional que esteja cadastrado junto ao CNAE como oficial avaliador de imóveis, e ele vai avaliar o seu imóvel desde o momento da aquisição até o momento agora da partilha de bens. E ele não vai dizer simplesmente qual o valor do mercado dele agora, que é o que faz, por exemplo, um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis ele está autorizado a fazer esse tipo de avaliação. O oficial avaliador ele vai avaliar em detalhes quais os critérios, quais os fatores que levaram a essa valorização ou desvalorização do seu imóvel ao longo do casamento. E ele vai ponderar, por exemplo, que, olha, 70% da valorização que seu imóvel sofreu deve-se a uma valorização do mercado. E ele vai trazer elementos que provem que lá há 15 anos o seu imóvel, os imóveis naquela região tinham determinado valor por metro quadrado e hoje, em abril de 2020, o metro quadrado da região tem outro valor.
E ele vai também indicar, se eventualmente foram feitas melhorias no seu imóvel, qual o peso dessas melhorias na valorização do imóvel. É um investimento que talvez vale a pena você fazer na hora de decidir qual o valor que vai se atribuir a uma eventual partilha do seu bem. Então, era esse o recado que eu tinha para dar. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre distribuição dos frutos na partilha de bens. Ok? Obrigado, fiquem com Deus.